Pessoal, em relação à ilicitude, o que nos cabe realmente um estudo são as maneiras que existem de exclusão de ilicitude que estão previstas na parte geral do Código Penal no artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, é uma das formas de exclusão de ilicitude. Em legítima defesa é outra forma. Em estrito cumprimento do dever legal é a terceira. E a quarta, no exercício regular do direito. Estas são as espécies de exclusão de ilicitude da parte geral do Código Penal, ok? Nós temos lá no aborto uma espécie, lá nos crimes contra a honra outra, mas nós vamos falar da parte geral. E a primeira delas é o estado de necessidade. O estado de necessidade, onde o sujeito se depara com um conflito de dois direitos, um dele e um de terceiro. E ele tem que fazer um sacrifício proporcional. Quando nós damos o exemplo, não é? Nós damos o exemplo daquele navio que naufraga. E aí sobra uma pessoa e outra pessoa e um salva-vidas, por exemplo. Apenas um salva-vidas. E aí eles brigam por esse salva-vidas e acaba um falecendo, não é? Tendo em vista a conduta do outro que pegou o salva-vidas para ele. Né? Então veja bem o que vem escrito no estado de necessidade e a gente vai vendo requisito um a um. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para, primeiro, salvar perigo atual. Então o perigo, gente, ele tem que ser atual, não pode ser iminente. Iminente é na legítima defesa. Aqui o perigo é atual, o perigo está acontecendo. Tipo, o navio afundou, tem um salva-vida e os dois brigando pelo salva-vida. Você entra em determinado local e tem um cachorro correndo em sua direção para te avançar. Não é? E você saca da arma e atira no cachorro, por exemplo. Tá? Presta bem atenção. Você não pode ter provocado esse perigo. Então não adianta você, por exemplo, soltar o leão da jaula e sair atropelando criança, machucando criança correndo. Você não vai poder argumentar estado de necessidade. Então você não pode ter provocado por sua vontade. Tá? Nem podia, por outro modo, evitar. Imagina um teatro que começa a desabar o teto. Você pode evitar isso? Não pode. O que você vai fazer? Sair correndo. Quando você sai, você pisa na mão de alguém, quebra o dedo de alguém. Né? O direito pelo qual você vai lutar pode ser seu ou alheio. Imagina o cachorro indo em direção ao seu filho. Você dá um tiro no cachorro. Você está salvando aí o direito alheio do seu filho. E o sacrifício que você vai fazer do bem, nas circunstâncias, não era razoável você exigir que você não o fizesse. Não é? Imagina o seu carro perde o freio e aí você vê uma Ferrari de um lado e a sua sogra do outro lado. Né? Você tem que danificar a Ferrari. Não é pelo valor de bem, e sim pelo valor que eu falo no caso patrimonial. Não é o valor em dinheiro, né? É o valor do bem em si. Tá? Imagina pegando fogo em um lugar e aí você sai machucando as pessoas. Imagine agora pegando fogo no lugar e um bombeiro sai machucando as pessoas. Não pode. Porque, olha, não pode alegar estado de necessidade de quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. É a mesma coisa do naufrágio. Imagina se for o salva-vidas. O salva-vidas não vai poder pegar o colete salva-vidas de um senhor, de uma senhora, de um jovem, de uma jovem. Ele tem obrigação de enfrentar o perigo.
né? Ele tem obrigação. E ainda nós temos uma situação de que, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Isso seria no caso de uma escolha errada. Ele age em legítima defesa na cabeça dele, mas não é, ok? Não há uma proporção para ele ter agido em legítima defesa, não, em estado de necessidade. Não é a proporção necessária entre os bens em conflito. E aí, dependendo da situação, se não fosse exigido aquele sacrifício, a lei ainda dá essa situação para ele, para a pena ser reduzida. Ok? Olha uma outra situação interessante. Vamos supor, naquele exemplo do teatro que eu acabei de falar, não é? Ele imagina que vai cair o teto. Começa a fazer um barulho e ele sai correndo e machuca alguém. Ele machuca alguém. É estado de necessidade, Netinho, mas o teto não caiu. Prestem bem atenção. É aceito pela doutrina, tá? O estado de necessidade putativo, que é o estado de necessidade imaginário. Ele imaginou que ia cair sobre a sua cabeça, ele sai correndo e machuca alguém nesta saída dele abrupta do local. Ok? Então o estado de necessidade, assim como a legítima defesa, vocês vão ver, vocês resolvem as situações com a leitura da lei seca. Não é? Considera-se em estado de necessidade, ó, o primeiro requisito, ó, perigo atual. Não pode ter provocado o perigo. Ele não podia, de outro modo, evitar aquela situação. Ah, Netinho, vamos supor que lá no navio que naufragou, tem um salva-vida aqui e tem um salva-vida aqui. Ele é o A e aqui é o B. Imagina ele dando um murro no olho de B, morrendo afogado B, para pegar esse salva-vida. Ou seja, ele poderia evitar, ele poderia ter pegado esse salva-vida do lado dele. Claro, se ele viu, né, pessoal? Porque se ele não viu, aí não entraria. Então, olha só, nem podia de outro modo evitar. Se ficar provado que ele podia evitar, não está no estado de necessidade. Tá? O direito é próprio ou alheio, fácil de entender. E o sacrifício que ele fez dos bens, veja bem, aqui, ó, tem a vida dele e a vida do outro. No exemplo que eu dei, carro e sogra, nós temos vida de um lado e patrimônio do outro. Você não pode escolher o patrimônio em face da vida, nunca! Então esse sacrifício, nas circunstâncias que ele se encontra, era razoável exigir ou não era razoável exigir? Aqui é razoável exigir que ele vai para o patrimônio, ok? E aí não haverá, né? Aí haverá o estado de necessidade em relação ao patrimônio, ok? Então, beleza. Ah, Netinho, mas tem que olhar, né? Se o veículo aconteceu, se ele provou corpo voante, claro, você tem que olhar todos os requisitos. Tem que olhar todos os requisitos. Quando você imagina um cão correndo em direção ao seu filho, você não pensa duas vezes. Você mata o cão. Ah, você praticou um crime de dano, em tese, destruiu. Você matou o cachorro. E nós temos um crime ligado a essa situação de você ter matado um cachorro de terceiro. Imagina o terceiro, dono do cão, ele vai querer te processar porque você matou o cachorro dele. Mas você vai falar, ó, jovem, ó, eu estava salvando o perigo atual. Eu não provoquei por minha vontade seu cachorro, que eu não soltei seu cachorro, eu não fiz nada, foi ele. Né? Eu não podia evitar essa situação. Não tinha como eu enfrentar o cachorro na mão, por exemplo, era um Rottweiler, sei lá. O direito é próprio, poderia vir do meu lado, e no caso foi pro lado do meu filho, é alheio. Esse sacrifício, nas circunstâncias que eu encontro, é razoável eu exigir. Eu estou trocando a vida do cachorro pela do meu filho. Isso é estado de necessidade. Tá? Lembrando, claro, né,
que quem tem o dever legal aí não pode exigir o estado de necessidade e tem que enfrentar o perigo. Ok, pessoal? Um abraço.